Então, é, e aí pessoal, tudo bem? Nós vamos começar aqui nosso primeiro módulo do nosso curso de investimento. O curso de investimento não é mais um estudo de investimentos, né? Porque curso, normalmente a galera vende o curso e meu objetivo aqui não é vender o curso, mas sim produzir um conteúdo direto e bem completo aí relacionado ao mundo de investimentos. E nesse primeiro módulo nós vamos ver nesses slides as definições iniciais, os conceitos fundamentais. E é para dar um bem-vindo a vocês aí ao mundo de investimentos, né? É um curso aí que eu acredito que vai ser do zero ao avançado. A gente vai passar por alguns módulos bastante interessantes, né? Que eu acredito que são interessantes. E este primeiro módulo, essa primeira parte do primeiro módulo, né? Ela vai abordar conceitos essenciais para você iniciar a sua jornada no universo dos investimentos. E os objetivos dessa primeira parte do módulo um é compreender o que são investimentos e a importância deles para a sua vida, para a sua saúde financeira, identificar os diferentes tipos de investidores e os perfis de risco e entender a estrutura, os participantes do mercado. Vamos dar início aí. O que são investimentos? Você tem aí investir, poupar e gastar, que são conceitos primários, conceitos iniciais que nós devemos entender. Investir seria aplicar dinheiro com a expectativa de obter um retorno financeiro no futuro, fazendo seu capital crescer ao longo do tempo. Eu acredito que investir não é só uma questão monetária, né? Mas no mundo do mercado financeiro, investir, você tem que tratar aí com o seu dinheiro, né? Você vai fazer um tratamento com o dinheiro. Mas quando você lê um livro, você está investindo o seu tempo para buscar conhecimento. Quando você pratica exercício físico, você está investindo o seu tempo para conseguir saúde. Então, investir é você aplicar um determinado ativo, tempo, né? Um material, você aplica um material para obter um retorno maior. O objetivo é obter um retorno maior, mesmo que você em alguns momentos possa obter um retorno menor. No caso do dinheiro, você ter prejuízo financeiro. No caso de atividade física, é você ter uma lesão muscular. No caso de um livro, é você adquirir uma ideia ruim que vai te fazer você tomar uma decisão ruim. Já poupar significa que você vai guardar dinheiro para uso futuro, né? Eu acredito que não tem como poupar tempo, né? Você aí, você vai, como é que você vai guardar o tempo, né? O tempo você usa da maneira correta, né? E sem necessariamente buscar um retorno financeiro ativo, né? É o primeiro passo para investir. No caso, isso está diretamente relacionado com reserva de valor. Então você coloca seu dinheiro em um determinado ativo e coloca seu dinheiro em uma determinada. Você guarda seu dinheiro, né? Seja em Bitcoin, em dólar, em algo, em ouro, né? Muitas pessoas usam ouro, usam metais, usam prata, platina, para que você possa fazer um investimento no futuro. E você também tem que gastar, que é você saber utilizar o seu dinheiro para adquirir bens, serviços, necessidades ou desejos imediatos, sem expectativa de retorno. Então, quando você compra um carro, uma moto, um relógio, um celular, você não está, não é tendo ali uma expectativa de retorno. É claro que alguns bens eles têm ali um retorno, por exemplo, tem pessoas que compram relógios, né? Mas você está gastando seu dinheiro com um bem sem expectativa, que na teoria não tem expectativa de retorno, mas ele pode te gerar um retorno, principalmente se esses relógios de marcas mais premium, né? Marcas mais valiosas, que tendem a se valorizar com o tempo. Então, assim, você acaba tendo um retorno. Então, algumas pessoas elas têm um certo conhecimento no quesito de investir em bens. Elas gastam dinheiro,
mas na verdade o que elas estão fazendo é investindo. No caso aí, tem um mercado dos relógios Rolex, Patek Philippe, que as pessoas compram um relógio de 150 mil e depois de uns 5, 10 anos vendem um pouco mais caro. Tem um mercado de obra de arte, né? Não deixa de ser um investimento, não deixa de ser. Inicialmente, pode parecer que é um gasto, mas quando você verifica ali, né, o que está acontecendo, você vê que é um investimento. Então, por que você deve investir? É uma questão muito subjetiva, mas você tem aí 6 pontos importantes para você começar a entender por que você deve começar a fazer seus investimentos. Primeiro, combater a inflação. Nós sabemos que o governo, né, ele aumenta a base monetária e esse aumento na base monetária faz com que tenha um fenômeno chamado de inflação. E a inflação, pelo aumento da base monetária, ela vai corroer o seu poder de compra. Então você deve investir para proteger o seu poder de compra ao longo do tempo, garantindo que seu dinheiro não perca valor devido ao aumento de preços. É claro que se você for pesquisar no Google o que é inflação, é bom, o Banco Central vai te dizer que é aumento de preços. E o aumento de preços vai estar diretamente relacionado com os empresários e os investidores. Então, fica essa briga entre o governo dizendo que a culpa é dos empresários e os empresários dizendo que é a culpa é do governo. Mas nós sabemos que a base monetária está lá e ela está sendo aumentada cada vez mais de maneira exponencial. Então, assim, fica a seu critério obedecer ou não à lei da oferta e da demanda. Alcançar o objetivo financeiro. O que é alcançar objetivos? É realizar seus sonhos, comprar uma casa, pagar a faculdade dos filhos, viajar ou ter uma aposentadoria mais tranquila. Um objetivo financeiro para as pessoas é ser milionário, multimilionário, bilionário. Né? No caso, ter uma vida estável, né? Ter uma boa vida. Construir um patrimônio, aumentar sua riqueza ao longo do tempo, gerando renda passiva e multiplicando seu capital de forma consistente. Segurança financeira é você criar uma reserva de emergência, ter mais tranquilidade para lidar com imprevistos e desafios futuros. Estamos aqui, tá? Outro motivo para você investir é a liberdade financeira, que é você ter a capacidade de tomar decisões financeiras sem ser limitado por restrições de dinheiro, podendo escolher como viver sua vida. É uma questão, né? Porque assim, você às vezes você limita o que você pode fazer no seu dia a dia por uma questão de dinheiro. Você deixa de comprar uma carne melhor porque você está com o orçamento apertado, você deixa de, né, de ter lazer porque você está com um orçamento um pouco mais menor, né? Até mesmo que hoje essa questão de lazer seja bastante popular, né? Porque muito lazer hoje em dia ele é praticamente de graça, né? Se você for considerar somente lazer aquilo que é pago, é uma questão muito subjetiva. Acredito que a praia é um local público, é de graça, né? Você não precisa consumir as coisas que estão na praia, porque normalmente são com um preço maior, né? Você vai comprar uma água, por exemplo, num atacadão, e a água no atacadão, a água de 1,5 litro é 3,50, né? Enquanto que na praia é uns 10, 9 reais a água de 1,5 litro. Então, assim, é uma decisão financeira, né? Você comprar água antes de ir para a praia, né? Você levar seu próprio isopor com a sua comida. Então, assim, não deixa de ser uma decisão estratégica para você economizar no lazer, né? Porque você está indo para a praia e você vai se alimentar. Muitas vezes é mais interessante você comprar o lanche, comprar o peixe, né? Fazer a comida em casa e levar para a praia, mesmo que pareça ser um farofeiro. Mas assim, você compra bolinho de bacalhau no supermercado, frita em casa e leva, sai pelo menos na metade do preço do restaurante. E eu te digo por quê. Porque o restaurante, ele compra o produto no atacado, certo? Então, se você compra no atacado, você está deixando de pagar a margem de lucro do restaurante e o imposto que o restaurante paga. Porque o restaurante não vai tirar o dinheiro do vento. Ele vai pagar
o imposto e ele repassa para você, né? Ele repassa para a parte mais fraca. Obviamente, ele vai tirar esse imposto de onde? Do vento? Não vai, né? Então ele aumenta o preço para custear o imposto e a margem de lucro dele. Então, quando você de fato paga aí um restaurante na praia, você está de fato pagando a margem de lucro e imposto. E quando você, né, faz ali um planejamento de lazer, você está tomando a decisão para economizar quando você vai para a praia, né? Obviamente, outros locais isso não é necessário. Por exemplo, no cinema não é necessário. Multiplicar o seu capital também seria um ótimo motivo para investir, um outro motivo para você investir, que é fazer seu dinheiro trabalhar por você, gerando mais dinheiro através de juros, dividendos e valorização de ativos. Nesse quesito de juros, nós vamos ter um módulo mais à frente de juros simples aplicados aos investimentos, né, para você ter uma base teórica de juros simples, até para introduzir a questão dos juros compostos de maneira mais didática. E nós vamos ter os juros compostos aplicados aos investimentos, até para te introduzir aos sistemas de amortização de maneira mais didática. E os sistemas de amortização nós vamos estudar também aplicados aos investimentos, até para te introduzir as questões aí do fluxo de caixa aplicado aos investimentos, que vai te introduzir aos indicadores fundamentalistas aplicados aos investimentos. Então é por isso que você deve investir. Objetivos financeiros, curto prazo, 1 ano. Muita gente diz que o curto prazo seria 1 semana, 2 semanas, 3 meses. Mas não, curto prazo é 1 ano. Médio prazo seria de 1 ano a 5 e longo prazo acima de 5 anos. No mais, acredito que o médio prazo ele seja o ideal, né? Em 5 anos, o ideal é que você tenha uma boa condição financeira. E no longo prazo, né, é você buscar a aposentadoria, educação dos filhos e independência financeira. O médio prazo seria para a entrada de um imóvel, um carro novo, um intercâmbio. E o curto prazo, reserva de emergência, viagem de férias, compra de eletrônicos. Essa questão de compra de eletrônicos ela é interessante porque você paga menos juros. Então, por exemplo, daqui a 1 ano você sabe que, por exemplo, você tem um celular, né? Seu celular ele tá bem, teu celular tá bem, certo? Tá bom, né? Ele tá funcionando direitinho. Só que você pensa, daqui a 2 anos o meu celular vai estar velho. Então, se eu começar hoje a economizar para daqui a 1 ano e meio eu comprar um celular novo, é interessante. É interessante. Então você começa a economizar e daqui a 1 ano e meio você tem aquele dinheiro para utilizar para comprar um celular. Você fica na mente, né? Ah, daqui a 1 ano e meio eu vou comprar um celular, então esse dinheiro aqui é o do meu celular. Porque aí no futuro, quando você chegar lá na frente, você vai ter o dinheiro, mais a valorização com juros compostos desse dinheiro para comprar um celular. Então você vai estar fazendo exatamente o contrário. Em vez de você pagar juros parcelando um celular novo, com investimento de curto, médio prazo, você vai estar colhendo juros para comprar um celular novo. Então, em vez de você pagar 170, vamos supor que você vai comprar um celular de 1.700. Em vez de você pagar 2.200 desse celular parcelado com juros, você vai estar pagando aí 1.200. Então, se você fizer esse planejamento financeiro com esse objetivo, você já consegue economizar e já consegue comprar um celular melhor, porque você dá uma entrada boa, você consegue até pegar um celular top de linha com investimentos. Então, assim, você só tem a ganhar com o objetivo financeiro. Qual a importância do planejamento financeiro? Você tem as metas SMART, que são as metas específicas, que é o que exatamente você quer alcançar. Você tem as metas mensuráveis, como você vai saber que alcançou, atingível, é realista alcançar essa meta. Então, por exemplo, quando você pensa em comprar um celular, ó, você já tem um celular. Você consegue comprar um celular novo? Consegue. Então é algo realista. Não é como se você fosse comprar um relógio da Patek Philippe. Não tem como.
tem que ser uma meta realista. Tem que ser algo específico. É claro que se você tem esse dinheiro, aí é problema seu, né? Aí você nem precisa estar fazendo esse curso, né? Você já pode esperar os módulos mais avançados, porque se você já tem esse dinheiro é porque você já sabe investir. Se você não sabe investir, bom, então você não devia ter esse dinheiro ainda, né? No máximo você pode fazer um investimento de longo prazo direto, mas o ideal é que você saiba fazer investimentos, que você estude sobre investimentos. Se você tem muito dinheiro, você deve começar a fazer cursos e buscar conteúdos o quanto antes. Agora, se você tem pouco dinheiro e pouco conhecimento, então você deve buscar o conhecimento primeiro e depois uma renda extra, uma poupança, né? Então, se você tem uma meta atingível, é realista alcançar essa meta, é relevante, essa meta é importante para você. Vamos supor que você tem um carro. Você tem um carro ali, seu carro está funcionando, é bacana, cabe no seu orçamento, você paga o IPVA, consegue pagar o seguro, consegue pagar a manutenção, mas você quer mudar para um carro novo. Então você tem um carro aí, vamos supor que você tem um carro de 2022, você quer mudar para um carro de 2025. É realmente importante para você? Será que se você, em vez de trocar de carro, não comprasse uma bicicleta, comprasse uma bicicleta, não seria mais interessante? Você economizaria? Porque, dependendo da distância do seu trabalho, é até mais interessante você ir de bicicleta. Você tem o seu carro, você não precisa se preocupar. Agora, se você consegue economizar gasolina e ainda gastar calorias, melhorar o funcionamento do seu sistema cardíaco e economizar com manutenção e risco de batida do seu carro, bom, então seria mais interessante você comprar uma bicicleta do que você comprar um carro novo, porque é realmente relevante isso para você. Agora, você tem um carro de 2011, pode ser que vale a pena vender seu carro. Temporizável. Qual o prazo para você alcançar essa meta? Então, voltando pro nosso exemplo do celular, que foi de 1 ano e meio. Então, daqui a 1 ano e meio eu vou trocar de celular. Daqui a 1 ano e meio eu vou comprar um celular novo, vou vender o meu, vou fazer uma doação no meu celular, fazer uma rifa, sei lá. Então, você tem que ver o tempo, a relevância, se é possível atingir, se é possível mensurar e se é algo específico. E para isso, você cria um plano de investimentos. Então, você vai avaliar a sua situação financeira atual, definir seus objetivos e prazos, conhecer seu perfil de risco, escolher os investimentos adequados, monitorar e ajustar o seu plano regularmente. Deixa eu ver o tempo aqui, né? Foram 18 minutos, eu vou dar uma pausa nessa primeira parte e a gente vai para a segunda parte da primeira parte do módulo 1. Então, episódio 1 da primeira parte do módulo 1 foi concluído.